A mão de Deus sobre a minha cabeça, um guia fiel ao meu lado, a oração constante é um laço que me guia da terra diretamente ao céu, pela ação do Espírito Santo. É fato que a mão de Deus sempre esteve sobre nós. A mão de Deus sempre esteve sobre a nossa cabeça. A mão de Deus é o que sempre deve nos sustentar. O Evangelho de hoje fala do nascimento de João Batista. É uma passagem muito bonita porque, quase semelhante ao nascimento de Jesus, alguns, não muito comparável, mas alguns já esperavam o nascimento desse menino. Porque a gente vê nesse Evangelho de hoje que os vizinhos e os parentes de Isabel, quando souberam do nascimento do menino, eles foram lá também visitar Isabel, porque era uma grande surpresa para eles, né? Porque eles viram que o Senhor manifestou a sua misericórdia e eles congratulavam-se com ela, eles se alegravam com ela, com Isabel. Quando foi no 8º dia, eles foram circuncidar o menino. Eles foram batizar o menino e queriam chamar pelo nome do pai dele, de Zacarias. Mas aí Isabel não queria. Disse que não porque ele ia se chamar João. E forçadamente os parentes dela falavam que não tinha nada a ver, que João era um nome que não tinha na família deles. E como de tradição, até hoje na nossa família, algumas famílias vêm trazendo ainda, principalmente as famílias do norte, nordeste, por aí. E eles colocam nome nas crianças parecido com aqueles dos antepassados, né? Nome de avô, de avó, todos até com a mesma letra. Tem uns que usa uma letra só para colocar o nome em outro feio. E seguindo essa tradição, eles queriam que o menino se chamasse Zacarias, que era o mesmo nome do pai deles. Ou seja, ia ficar parecido, pai e filho com o mesmo nome. Isabel interveio, não, o nome dele vai ser João. Até então que passou-se um tempo e depois disso perguntaram a Zacarias como que se chamaria o menino, qual que seria o nome dele. Ele pegou uma tabuinha e escreveu: o nome dele será João. E depois que ele escreveu esse nome, a palavra vai dizer que a boca dele se abriu, a língua se soltou e ele começou a falar. E nesse meio tempo que ele começou a falar, ele começou a bendizer, começou a glorificar a Deus, porque ele via que era uma tremenda graça que Deus tinha realizado na vida deles, na vida dele e de Isabel, sua esposa. E vendo tudo aquilo, toda aquela situação, os vizinhos, os parentes, todos aqueles que estavam próximos, eles começaram a ficar aterrorizados, começaram a ficar com medo. Porque é uma tremenda transformação. Agora uma mulher estéril teve um filho, agora o que estava mudo, do nada, agora voltou a falar. Toda essa situação, eu acredito que é sim motivo para a gente se apavorizar. Para quem não conhece os desígnios de Deus, para quem anda afastado da palavra, para quem não teve uma experiência concreta com Deus, é motivo sim de desespero, é motivo sim de surpresa. Mas aquele que está na presença de Deus,
Veja a situação de Zacarias. Zacarias, ele começa a louvar e a bendizer a Deus por isso. Já o povo começa a ter medo. Por quê? Porque quem está conectado com Deus sabe da grandeza dele sobre a nossa vida, sabe da grandeza dele sobre nós. Quem está afastado de Deus vai sentir temor, vai sentir medo. Por mais que seja uma situação agradável, você veja como que o medo ele trava a gente. Veja como que o inimigo age na gente através do medo. Para uns, para Zacarias e Isabel, aquela situação era de plena alegria, de glorificar a Deus, de bendizer o santo nome de Deus. E para aqueles que não tinham conhecimento, não tinham amizade com Deus, com certeza, era motivo de medo, era motivo de algo sobrenatural. E a graça de Deus é isso. É você permanecer ali na presença dele, é você permanecer conectado com ele, é você permanecer em oração. Enfrente a dificuldade que você estiver enfrentando, os problemas que você estiver enfrentando, mas tenha plena certeza que a mão de Deus está sobre você, está sobre a sua cabeça. E quando a gente tem essa certeza, não há motivos para a gente ficar triste. Porque tudo é graça quando a gente está na presença de Deus. Na tribulação, você reconhece que é algo a mais para você crescer, para você dar um passo além. Uma vez que você passa por uma dificuldade, você sai dela mais forte. É como um guerreiro que vence uma luta. Sabe quando o artista daquele filme ele está numa roda e ao redor dele, cercado por ele, tem aquele monte de inimigos, um com pau, outros com faca, outros armados. E o artista ali no meio, ele sai derrotando um por um, derruba um, derruba outro, dá uma cacetada em outro. E cada vez que ele vai derrubando um, o mal, aquilo que está cercando ele, vai ficando mais fraco. Porque ele vai derrotando seus inimigos. Ele derruba um, põe um a menos, derruba o outro, um a menos, mata outro, a menos, dá uma cacetada em outro, um a menos. Então você vê que quando ele age perante essa situação que veio sobre ele, sobre essa dificuldade que veio sobre ele, ele vai derrotando, vai passando por cima e vai saindo mais forte. Assim nós devemos fazer com os problemas da nossa vida. Reconhecemos que quando estamos diante da graça de Deus, os problemas que vêm não são problemas, mas são atalhos que cada vez que a gente derrubar, assim como aquele artista, aquele protagonista de um filme, a gente vai sair mais forte, a gente vai sair mais fortificado, a gente vai sair com mais coragem, a gente vai sair com mais segurança e vai crescer mais. Eu tô pegando essa analogia do filme e foi que me veio assim uma analogia muito boa pra gente comparar isso com a nossa vida, com a nossa realidade de hoje. Não devemos ter medo dos problemas que vêm sobre a nossa vida, mas devemos enfrentá-lo. Toda vez que você estiver passando por um problema agora, lembra que a mão de Deus está sobre a sua cabeça. Lembra desse artista, desse filme que você assistiu, que ele, em uma roda de inimigos, ele sai derrotando um por um. E sai vencedor. E sai vencedor perante essa situação. Então, meus irmãos, que sejamos corajosos com as batalhas que vêm sobre a nossa vida. E por fim, todos os que ouviam conservavam-no no coração, dizendo: que será este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou nestes termos: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo.
Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. E aí começa uma nova história de salvação para a humanidade. Eu falo começa, mas é uma continuação da que já vinha, porém agora com algo novo. Agora João, ele vai ser o profeta que anuncia a chegada do Salvador. João é o único profeta, é o último profeta que veio para anunciar a chegada do Salvador, do menino Jesus. Depois dele veio a salvação, o Verbo encarnado. Quão grande é importante o nascimento desse menino, desse filho de Zacarias, de João Batista. Quão grande e importante o nascimento dele, o precursor, o anunciador do Verbo encarnado. Que a gente possa olhar para essa família, Isabel, Zacarias, João Batista, e se inspirar nela. De tudo quanto foi falado nessa breve reflexão, que a gente possa tirar isso, não desistir e ter a plena certeza que a mão de Deus sempre vai estar sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.